A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Eu acabei apertando errado aqui, mas enfim, agora deu certo. Que benção. Pois retornamos então. Eu quero deixar, meus irmãos, um texto bíblico, não é? Para que possamos, baseado nele, nós podermos estar compartilhando. Hoje são muitas as perguntas que nós temos aqui para serem respondidas, não é? São várias. Acredito que nós não teremos tempo para todas essas que estão aqui, mas Deus nos tem dado condições para aos domingos, 11 horas da manhã, e às quartas-feiras, 22 horas, nós estarmos compartilhando estas bênçãos aqui com os irmãos. Eu quero também frisar que todas as lives estão sendo disponibilizadas no nosso canal no YouTube, que é esse que está aí, para que os irmãos possam anotar, e aqueles que ainda não estão nos seguindo lá no nosso canal no YouTube, possam se inscrever, ativar as notificações para estarem sempre atualizados, não é, da disponibilidade dos novos vídeos que estamos colocando ali no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, não é? Eu quero ler com os irmãos um texto do Evangelho que escreveu João, e o capítulo de número 14. A Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. João capítulo 14, os versículos, lemos, não é? Do versículo 1 até o verso de número 7. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida, e também especialmente pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco aqui, participando, não é, desta nossa live no dia de hoje. Jovens Pentecostais, CFJP de número 10. É o número dessa live. Lembrando, mais uma vez, que todas as outras, de 1 a 9, já estão disponíveis no canal do YouTube, para que você possa estar também nos seguindo ali. Não esqueça de deixar ativadas as notificações, para que você tome conhecimento quando nós liberarmos o próximo vídeo, que será amanhã. Não é? Esta live de hoje será disponibilizada amanhã a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, de segundona, dia 20, um dia abençoado, certamente. Não é? Também nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, é o Cetadeb Oficial, no Facebook. E vamos seguindo aí, prestando o nosso trabalho, o nosso serviço para o reino do Senhor. Eu vou convidar aqui já o pastor Ciro, para que possamos dar início de hoje. Haja vista que tem aqui pergunta do Mateus Lima, do Rafael Souza, do Aguinaldo Santiago, Dani Lisboa, Bruno Max, Davi Brito, o Vitor e o José Júnior. Pastor Ciro, paz do Senhor, Deus abençoe. Amém, paz do Senhor, tudo bem? Mas já sempre melhorando no Senhor. Já estamos aí na live de número 10, hein? Rapaz. Número 10, você vê como é que é o negócio? Passa rápido o tempo. O tempo está voando, mas o importante é que estamos trabalhando para o Senhor, mesmo aqui de maneira... Bom, o irmão já retornou aí às atividades presenciais, né? Em Apucarana houve uma flexibilização há um mês e pouco atrás. Aí, nos últimos 15 dias agora, houve uma nova restrição, dada a multiplicação dos casos que houveram aqui. O prefeito resolveu, na verdade, partiu primeiro do governador do estado e depois do prefeito municipal, que restringiu algumas atividades. E no estado, algumas cidades ficaram fechadas de fato, né? O comércio abriu, não foi o caso aqui de Apucarana. Porém, na última terça-feira à noite, o governador liberou para que as igrejas pudessem voltar aos cultos, porém com aquela redução de quantidade, né? Aqui é 30% da lotação do templo, e aqueles cuidados todos que devem estar tendo já desde o começo da pandemia, também sendo observados. Nós tivemos a escola dominical, o pastor Daniel Ascioli
ministrou a lição da escola bíblica, e à noite teremos o culto a partir das 18h30. Vai ser uma benção. Quem quiser ser abençoado estará conosco, e certamente o Senhor tem uma palavra de poder ali para ministrar. Meu pastor, nós temos uma lista bem assim substancial. Certamente não teremos condições de responder tudo que está aqui hoje, mas a gente vai conseguir avançar bem para na quarta-feira nós podermos dar procedimento aqui nas nossas lives. Lembrando que as transmissões são feitas pelo nosso canal no Instagram, que é o oficial CETADIB, porém todas essas lives que temos feito, desde a primeira, cujo tema era sobre escatologia, as perguntas escatológicas, até essas do Jovens Pentecostais, elas são disponíveis, disponíveis no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar aqui registradinho assim, para ficar fácil, que é o CETADEB Oficial. Pois bem, o Matheus Lima, ele fez uma observação e a pergunta: o pastor Eurico Bergstein, na sua teologia sistemática, fala de que quando a terra era sem forma e vazia, o motivo foi o dilúvio de Lúcifer, ou seja, sua queda do céu. O que acha? Bom, primeiro vamos fazer um esclarecimento, né? Porque eu conheço bem a obra do missionário Eurico Bergstein, e ele era uma pessoa muito cuidadosa, foi um grande mestre, né, que Deus levantou. Com certeza. Que veio da Finlândia, e ele tinha muito cuidado com a Bíblia. Esse tipo de afirmação, tenho certeza que ele não fez, né? Confundindo a queda do diabo com o dilúvio. Inclusive, eu posso ler aqui um livro dele, que na verdade o missionário Eurico Bergstein, ele tem várias obras teológicas que depois foram reunidas numa obra só, que a priori foi chamada de Introdução à Teologia Sistemática. Esse livro que eu tenho aqui, que é uma capa antiga. Hoje ele já é chamado de Teologia Sistemática e tem uma capa nova, mas o conteúdo é o mesmo. Então esse livro aqui, ó, na página 50, quando ele fala da doutrina de Deus, ele diz o seguinte, observe: houve uma catástrofe que destruiu a criação original, conforme também lemos em 2 Pedro 3:5. Agora note, não se deve confundir essa catástrofe com o dilúvio. Após o dilúvio, não houve a necessidade de Deus restaurar nada. Porém, aqui a terra ficou em caos e toda a vida, seja vegetal, seja animal, foi desfeita. Então, um primeiro ponto aí dessa pergunta do nosso querido irmão Matheus é que o missionário Eurico Bergstein, o pastor Eurico Bergstein, né, o mestre Eurico Bergstein, o teólogo Eurico Bergstein, a primeira coisa é que ele não diz que o dilúvio resultou da queda do diabo, né? Então não foi o diabo ter lançado do céu, precipitado do céu, por assim dizer, que fez com que houvesse o dilúvio. Então, ele não diz isso. Agora, é importante observar também que o mestre Eurico Bergstein, na sua obra, ele não é dogmático com respeito a essa questão aí do que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Porque alguns teólogos, ele cita isso no livro, não dá tempo de ler aqui, mas ele cita isso no livro, que alguns teólogos defendem a ideia de que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 houve, na verdade, ali uma grande catástrofe, porque no primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Eurico Bergstein, ele diz o seguinte, que alguns teólogos acreditam que, como aquele termo, o verbo era, no hebraico, pode ser, o verbo ser, né? No verbo hebraico, ele pode também ser, pode ser, não é que é a tradução mais correta, mas ele pode ser traduzido como tornou-se. Então, Eurico Bergstein acredita, ele lança isso como uma possibilidade, ele não é dogmático, mas ele diz, olha, pode ser que quando Deus criou a terra, houve, por conta, aí sim, ele fala de Lúcifer, mais adiante, nessa mesma obra,
mas ele não atrela ao dilúvio, mas ele diz que Lúcifer teria aí gerado esse caos na terra e tal, e Deus então teve que restaurar a terra. Por isso que o versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e diz o versículo 2, né? Digamos que a tradução fosse, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas veja bem, o entendimento que eu tenho, e também vários outros teólogos têm, é que ali não houve, na verdade, uma restauração. Porque a tradução da maioria das Bíblias, realmente, no hebraico, diz era, não diz tornou-se, diz era. A grande maioria diz era. A maioria dos eruditos diz que a tradução correta ali é era, realmente, não tornou-se. Por quê? Porque, a rigor, a criação de Deus, de maneira geral, ela tem 3 etapas. Né? Criação, propriamente dita, formação e o acabamento, a feitura. Como numa obra arquitetônica, o que acontece? O arquiteto, vamos pensar, por exemplo, em Brasília. Né? O arquiteto Niemeyer, ele recebeu a incumbência de projetar Brasília. Então, ele na sua mente, ele como arquiteto, ele desenhou, ele projetou, vai ser assim e tal, e ele fez a projeção do que seria Brasília. Aí veio uma equipe de engenheiros e tal, deu forma àquilo que foi previamente criado. E teve, claro, o acabamento também da obra. E a própria, quando a Bíblia fala do ser humano, inclusive, em Isaías capítulo 43, versículo 7, a Bíblia diz que Deus nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória. Então veja, criação, formação e feitura. Criação o que é? Deus, quando criou todas as coisas, ele criou, claro, a partir da sua própria palavra, que a gente fala a partir do nada. Do nada, porque foi uma criação chamada imediata, não tinha nada no meio entre Deus e o que foi criado. Então Deus apenas disse, haja e houve. É a criação imediata. Mas Deus, em seguida, deu forma àquilo que ele havia previamente criado. Uma coisa é criar. Veja, o arquiteto cria, depois precisa dar forma àquilo que foi anteriormente criado. Por isso que quando a Bíblia fala da criação do homem, a Bíblia diz macho e fêmea os criou, o ser humano, macho e fêmea os criou. Não diz que o homem foi criado primeiro que a mulher. O homem não foi criado primeiro que a mulher. O homem foi formado primeiro, né? Porque formar é dar forma ao que estava previamente criado, né? Porque Deus criou na sua mente, o projeto original dele, macho e fêmea, homem e mulher. E aí, na hora de dar forma, ele formou primeiro o homem e depois formou a mulher, né? O mesmo vale para o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou, já estava criado, mas aí ele começou a dar forma dia a dia após dia, ele foi dando forma no primeiro dia, no segundo dia. Então, é esse o entendimento que eu tenho, e explicando que Eurico Bergsten, ele não fez essa afirmação atrelando a catástrofe, a suposta catástrofe que aconteceu com o dilúvio, né? E, em segundo lugar, ele não é dogmático, mas ele diz que existe essa possibilidade, uma possibilidade no campo da teologia, de que houve aí um caos, o mundo ficou caótico logo após a criação e Deus teria restaurado o mundo. Eu não creio dessa maneira, eu creio que a obra de Deus envolve criação, formação e feitura, então ele criou, estava sem forma, aí então ele começou a dar forma ao que ele tinha previamente criado. Amém, maravilha. Inclusive essa disciplina, esse tema está abordado no nosso curso básico de teologia, na matéria onde o pastor Ciro mesmo escreve para nós e também ensina nas nossas videoaulas sobre antropologia. Esse assunto está abordado ali. E os irmãos que desejarem aprofundar ainda mais nesse tema, se inscrevam e estudem através do CETAD e certamente você estará vendo na disciplina, né, no assunto da teologia sistemática, este tema da antropologia, que é amplamente discutido ali. E o canal para falar conosco está aí na tela, cetadib.com.br. Pastor Ciro, Rafael Souza
ele pergunta assim, qual é a melhor idade para um jovem ser consagrado obreiro? Olha, a Bíblia não determina a idade, né? Jesus, aos 12 anos, Jesus que é o nosso exemplo, ele já estava no templo interrogando os mestres, sendo interrogado por eles. A Bíblia fala de João Marcos, que era um obreiro muito novo, teve até problemas por conta disso, da sua imaturidade, mas era um obreiro. Timóteo, um obreiro muito especial no Novo Testamento, só para citar exemplos do Novo Testamento, não é? Então, o jovem obreiro, o que conta, na verdade, é que ele seja maduro. Não importa a idade, desde que ele seja maduro. Aliás, esse é o sentido do termo presbítero. Presbítero, a priori, significava ancião. Aplicava-se a pessoas que tinham idade. Depois, o termo presbítero, ele evoluiu para um sentido de maturidade. Não é? Tanto que não precisa ser uma pessoa idosa para ser presbítero. Não é? Agora, o obreiro, o jovem obreiro, apesar de ele ser jovem, ele não pode ser neófito. Não pode ser neófito. Essa é a questão que eu ia mencionar aqui. Uma coisa é ser jovem, outra coisa é ser neófito. Porque são os neófitos, aliás, que estão dando carteirada em todo mundo hoje em dia, né? O pessoal entra começa a estudar aí, e aí começa a dar carteirada em todo mundo. Cuidado com isso. O obreiro não deve ser neófito. Ele tem que ser chamado por Deus. E a chamada de Deus é um ato soberano. Então, o conselho que eu dou para os jovens, já para o pastor Hércules arrematar aí, só para dar um último ponto aqui, pastor, um último toque, o conselho que eu dou é que os jovens se coloquem à disposição do Senhor e permitam que ele haja, mas é ele que tem que agir. Não vai querer dar carteirada, não vai querer buscar, eu preciso de um padrinho para me ajudar. Não, nada disso. Coloque-se inteiramente à disposição do Senhor e Deus vai te usar, mas seja fiel, seja humilde. Não importa se você é jovem, se você sente a chamada de Deus, seja humilde, que Deus vai te usar. Paulo falando para Timóteo, inclusive, na primeira epístola, capítulo 3, ele diz, olha, porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aí ele diz, não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, é a questão aí de ser maduro. Porque quem estudou a lição da escola dominical hoje, pode ver, por exemplo, o caso de Ezequias, que com 25 anos de idade assumiu o reino da nação de Judá. Então, é uma situação que deve ser observada. E o fato também é que o jovem tem aquela pressa, aquela coisa que quer que aconteça rápido. Isso é natural da idade, né, do jovem. Então, é importante que também o jovem não queime etapas. Porque há etapas na vida ministerial que elas precisam ser observadas, cumpridas, porque senão o indivíduo será formado ou mal formado, um obreiro que vai ficar faltando, não é? O objetivo do nosso curso aí, não sei se vão estar com o manual à mão aí. Está na mão. O objetivo do nosso curso aí, o CFJP, o Curso para a Formação de Jovens Pentecostais, é exatamente isso. Mostrar para o jovem como ele deve buscar essa formação para ser um obreiro de valor, temente a Deus, e tenha uma vida longa. Porque tem muitos que começam, têm uma carreira meteórica, mas depois, infelizmente, a carreira acaba, porque é meteórica, né? É melhor você ter uma carreira que, num primeiro momento, talvez nem tenha tanta, assim, não chame muita atenção, mas vida longa, né? Vida longa. E por isso que é importante a formação, né? Pois não. Hoje em dia não é difícil de você ouvir a expressão de obreiros que são feitos no micro-ondas, porque a ideia é que é aquela coisa instantânea. E obreiros que vão servir bem na obra do Senhor não tem como ser formado de forma instantânea. Né? A gente observa, por exemplo, o caso de Josué. Josué foi criado aos pés de Moisés no deserto. Durante o tempo todo da peregrinação pelo deserto, foi o tempo da preparação de Josué até que ele pudesse assumir a direção, a condução do povo, a entrada e a conquista da terra de Canaã. Mas é isso. De maneira, Rafael, que a melhor idade para o jovem ser consagrado obreiro é a hora que ele estiver maduro. A hora que ele estiver maduro. Eu conheço jovens de pouca idade, de 16, 17, 18 anos, que já estão bem desenrolados nas coisas do Senhor. Tanto na questão de conhecimento bíblico, quanto na questão de condução, direção, de departamentos. Eles sabem fazer,
tem uma desenvoltura muito boa e pode com certeza contribuir. Pois bem, meu pastor, o Matheus Lima, ele volta perguntando assim: como ser batizado no Espírito Santo, depois de buscar muito em oração, leitura da palavra e jejum? Bom, o batismo no Espírito Santo, em primeiro lugar, é bom que nós digamos o seguinte: é um dom, é um presente de Deus, não é? Então não depende de merecimento. Batismo no Espírito Santo é um dom, é uma bênção que vem de Deus, não é? E assim como no caso da salvação, é recebido pela fé ativa e obediente. Então, quais são as condições para receber esse dom? Quais são as condições? A resposta objetiva, com base no que eu acabei de falar, é que existe apenas uma condição. Qual é? Ser salvo. Por que ser salvo? Porque o batismo do Espírito Santo, para nós que somos pentecostais, é uma bênção subsequente à salvação. Nós cremos na subsequência e na separabilidade. São duas características do batismo no Espírito Santo. Ele é depois da salvação, no tempo, claro, na cronologia humana, isso às vezes é difícil de perceber, porque na casa de Cornélio, por exemplo, caiu o Espírito Santo, e aí ao mesmo tempo que estava recebendo a palavra, já foi batizado no Espírito Santo. Mas no tempo de Deus, no tempo que Deus estabeleceu, o batismo do Espírito Santo, ele é subsequente. Ele decorre da salvação. Por quê? Porque é um revestimento de poder. É para quem já está vestido. A pessoa que tem veste de salvação, então ela recebe o revestimento de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, resposta objetiva. Uma única condição: ser salvo. Só que tem uma coisa. Existe uma exigência, que também é para a salvação, que é ter fé. A pessoa só é salva quando ela tem fé. Da mesma forma, a pessoa, para receber o batismo do Espírito Santo, ela precisa ter fé. E fé, parece simples dizer que basta ter fé, mas a fé, ela é ativa e ela é obediente. Isso pressupõe, na verdade, outras atitudes correlatas. Então, por exemplo, a oração, ou seja, a busca, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Outra condição, submissão. De modo geral, o batismo do Espírito Santo é para quem também é batizado em água. Claro que uma coisa não está atrelada à outra, mas, por exemplo, o crente que é obediente, quando ele tem a certeza de salvação, ele quer ser batizado em água, né? Isso pressupõe submissão, obediência. E outra coisa, atitude de expectativa. Você já observou que Jesus mandou os discípulos esperarem o batismo, mas não falou quando que o batismo ia chegar? Ficar em Jerusalém até que do alto seja... Mas, Senhor, quando? Vai ser daqui a 10 dias? Não, ficar em Jerusalém. É para ficar lá, espere lá que vai acontecer. Mas quando, Senhor? Espere, aguarde lá. Então, meu querido irmão, a resposta que eu dou para o irmão é essa. Se o irmão tem seguido isso aqui que a gente acabou de falar, o irmão é salvo verdadeiramente. Eu creio que sim, não é? O irmão está mandando essa pergunta, creio que o irmão já é salvo em Cristo Jesus. Se o irmão é salvo, o irmão confia no Senhor, tem sido fiel, a única resposta que eu posso dar para o irmão é que o irmão espere, aguarde, que Deus tem sua maneira de trabalhar. Ele mandou os discípulos esperar, mas não falou quando que eles iam ser revestidos de poder. Apenas disse, ficar em Jerusalém até. Mas até quando? Eu estou esperando 1 ano. Isso é com Deus. Até. Eu estou esperando há 5 anos. Ficar em Jerusalém até que do alto. Até. Deus tem seus mistérios, tem seus planos, tem seus propósitos. E se você tem sido fiel, aguarde. Não precisa se precipitar, não precisa inventar. A gente conhece, lamentavelmente, pessoas que na verdade, entrar por um caminho de falsificação. Não entre por esse caminho, porque o que Deus tem para você é Ele que vai dar e no tempo certo. Mas a mensagem é essa: tem que ter uma atitude de expectativa. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Nós temos um funcionário, viu, pastor Círio, que você conhece ele? O nome dele é Márcio e o sobrenome é Jardim.
O pastor Conheço disse, bem. o pastor falou assim, o dia que o Márcio for batizado com o Espírito Santo vai ser o dia que eu vou separar ele para presbítero. Porque ele já estava na igreja há muito tempo, e aí o pastor queria aproveitar ele, porque já reconhecia que ele tinha chamado para estar servindo na igreja como oficial, né? E aí nós entramos numa campanha de oração, que não foram muitos dias. Jesus batizou ele num domingo pela manhã, e quando foi à noite, o pastor já estava separando ele para presbítero na obra do Senhor, lá na igreja onde nós servíamos junto. Então, é um exemplo que eu posso dar. O fato é que esse negócio é buscado. Quem busca, recebe. Está em Mateus capítulo 7, pedi, ser-vos-á dado, buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Esse deve ser o caminho. O Rafael, você está no caminho, meu filho. O Rafael não é o Mateus, né? Prossiga, persista, persevere. Mateus Lima. No tempo do Senhor vai acontecer. O Aguinaldo Santiago Silva, baseado nos acontecimentos dos nossos dias, ele está se referindo à pandemia. O que o senhor acha da grande propagação da linha escatológica que diz que a igreja passará pela grande tribulação? Olha aí, já dá para começar assistindo as nossas lives no YouTube, Cetadeb Oficial. Nós temos lá, eu não me recordo quantas são, mas mais de 20 lives que fizemos a respeito de perguntas escatológicas. E essa aqui também foi amplamente discutida, mas o pastor Ciro vai dar aqui também um esclarecimento ao nosso amado. Você entre lá no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial. Se você ainda não está nos seguindo nesta rede social especificamente, eu vou deixar aqui, ó. Se inscreva e ative as notificações. Esta live de hoje, a partir de 17 horas de amanhã, segunda-feira, dia 20, estará disponível lá. Pastor Ciro, com a resposta. Pois é, não há necessidade de pormenorizar muito, né? de falar muita coisa sobre isso, porque, como o irmão já disse, nós temos lá no YouTube uma infinidade de explicações, né? Temos várias explicações sobre a tribulação, as posições, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Só quero enfatizar que a nossa posição é pré-tribulacionismo. Nós cremos piamente que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Porque isso está claro na Bíblia, né? Jesus falou, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar das coisas que hão de acontecer. Apocalipse 3:10, aquele texto conhecidíssimo, ali Jesus disse, né, para aquela igreja de Filadélfia e a nós por extensão, como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. Ah, irmão Ciro, mas essa interpretação aí é infundada. Eu sou pós-tribulacionista. Porque ali guardar da tribulação, ali a preposição no grego é ek. E ek quer dizer de dentro de, não necessariamente. A preposição ek, no grego, pode significar de dentro de, pode significar a partir de, pode significar de, simplesmente. Isso aí depende do contexto. E o irmão não vai basear a sua interpretação apenas numa preposição. Essa preposição que, aliás, está em exegese, né? Exegese, que quando você faz exegese, você realmente extrai o que está dentro da Bíblia. Está em eclésia, né? Ou eclesia, na verdade, o termo no grego, né? Ou seja, que a igreja foi tirada de dentro do mundo. Está também naquela expressão sobre a ressurreição, ekton necron, porque significa de dentre os mortos. Então, esse prefixo ek pode significar sim de dentro de, mas ali não. Ali em Apocalipse 3:10 não, porque o contexto é claro que a hora da tentação ali é uma alusão à grande tribulação e Jesus prometeu que vai livrar a sua igreja ou antes de participar da grande tribulação. Mas vamos adiante, né? Como o irmão falou, isso ainda está bem explicado. Maravilha. Então eu vou sugerir para o nosso irmão Aguinaldo, se ele ainda não teve oportunidade, acesse o nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial. Primeiro se inscreva no nosso canal, ative as notificações, mas assista também as lives que temos ali disponibilizado no tema das perguntas escatológicas, porque ali foi amplamente
discutido e apresentado esse tema pelo pastor Ciro Zibordi, que também tem um livro pela CPAD publicado, Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar, além de ter sido o próprio pastor Ciro quem escreveu a matéria do nosso curso de Teologia, Teologia Sistemática 5, que estuda também sobre escatologia. Então, se ainda assim você quiser, se inscreva também, se matricule para ser aluno do CETADV e ainda tenha esse reforço ainda na matéria, na disciplina de escatologia, e será uma bênção. E no curso... site... Sim, pode falar, pastor. Não, e no curso para jovens pentecostais também tem um capítulo sobre escatologia que trata também o capítulo de número 10. Tribulação. Sim. A nossa bem-aventurada esperança é o tema do assunto que está ali esboçado no capítulo 10, CFJP. Esse aqui, ó. Curso para a formação de jovens pentecostais. 6 alunos, no mínimo, são necessários para a implantação do curso. Essa semana agora que passou, nós já estivemos dando atendimento para vários pastores, irmãos, líderes de jovens que manifestaram o desejo de estar compartilhando o conhecimento que nós temos apresentado nesse curso, que é um livro escrito pelo pastor Ciro Zibordi. As videoaulas desse curso também foram gravadas pelo pastor Ciro para a edificação dos nossos jovens, da nossa juventude pentecostal no Brasil e também fora. Nós temos uma turma, pastor, estudando o CFJP, ainda que seja fora do Brasil, no Paraguai, mas estudando em português, porque a colônia brasileira dentro do Paraguai é muito grande, e um pastor amigo nosso ali levou o curso para lá, e são 17 jovens estudando o CFJP em português dentro do Paraguai. Mas maravilha. É isso aí. Dani Lisboa. Dani Lisboa fez 3 perguntas, e as 3 vão no mesmo viés. A primeira pergunta é assim: a pregação e ensino são a mesma coisa? Aí a outra questão: o que significa, entre aspas, mestres receberão um juízo maior? E a terceira, que vai no mesmo sentido, é: por que Jesus disse, não quereis ser chamados mestres? Muito bem, então vamos lá tentar responder de maneira sintética essas 3 perguntas. Primeira, pregação e ensino são a mesma coisa? Ou é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você vê isso exemplificado no próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 4:23, por exemplo, de maneira textual, está escrito, a Bíblia mostra que o ministério de Jesus era tripartido. Diz que ele pregava, ensinava e curava. Então, pregava e ensinava. Veja como pregação e ensino já são 2 coisas distintas. Paulo também, o exemplo de Paulo, 1 Timóteo 2:7, ele disse: eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, ou doutor dos gentios, mestre. Então veja como Paulo também distingue a sua função como pregador da sua função como mestre. São 2 coisas distintas, mas veja, o pregador ele pode pregar ensinando. Foi isso, aliás, que Paulo disse para Timóteo, quando ele disse: Timóteo, conjuro-te que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Em outras palavras, Timóteo, põe doutrina na sua pregação, põe ensino. Timóteo, você pode pregar ensinando. Porque Paulo já deixa claro aí que há diferença entre pregar e ensinar. A dinâmica é diferente. A dinâmica da pregação é diferente da dinâmica do ensino. Por quê? A pregação ela é mais incisiva. Ela exige uma tomada de posição imediata. Por exemplo, João Batista: arrependei-vos! É agora, arrependei-vos! Ou seja, a pregação ela envolve uma tomada de posição. O ensino é mais reflexivo. Olha, é para conscientizar, é para você refletir, é para você considerar, é para você analisar. Não é? Porque na pregação, muitas vezes não dá tempo de você dar uma explicação teológica. Você está pregando sobre a salvação, nós até citamos na outra live: venha, meu amigo, entregue sua vida para Jesus, é hoje, é esta oportunidade, porque Jesus morreu por você. Exatamente, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora o mestre, ele vai parar. Olha, Jesus disse: eu sou o caminho. O que é o caminho? A verdade. Por que Jesus falou que ele é a verdade? Quantas verdades existem? Não, Jesus é a única verdade.
Jesus é a vida. Por que Jesus é a vida? E aí ele começa a explicar o que é a vida. Tal. Então, veja, é uma dinâmica diferente. Mas vamos para outra pergunta. Agora, é importante dizer que é importante dar tempo. Né? É bom dizer que é importante dar tempo para os ensinadores. Né? Às vezes o camarada convida um ensinador e fala assim, vamos ouvir agora um ensino aqui em 15 minutos. Rapaz, não, agora chegou o momento mais importante. Aí, 5 minutos. Se vira aí, meu filho. O ensinador precisa de tempo, né? Então, a dinâmica é diferente. Agora, veja, ela pergunta também o que significa que os mestres receberão maior juízo, juízo maior. Ela se refere a Tiago 3:1, né? A ênfase ali de Tiago é para a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros de quem ensina a palavra. É uma grande responsabilidade, não é? Então, ali diz... Tiago, inclusive, diz, não queiram ser mestres, não sejam mestres. Não é que ele está incentivando as pessoas a não querer ser ensinadores da palavra. Não, ele quis dizer o seguinte, não queiram ser mestres por conta própria. Porque tem muita gente hoje em dia querendo ser mestre por conta própria. Tiago está falando aqui de ser mestre do ponto de vista da chamada divina. Porque hoje em dia também tem aquela ideia, as pessoas acham que o camarada tem uma formação acadêmica e tal, e ele, por conta disso, ele pode dar carteirada em todo mundo. Cuidado com isso. A formação acadêmica é uma bênção. Mas quando você fala de mestre do ponto de vista bíblico, o mestre do ponto de vista bíblico, ele é sobretudo o mestre chamado por Deus. Foi Deus quem deu. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro, e ele mesmo deu dons aos homens. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o mestre, do ponto de vista bíblico, ele é, antes de tudo, a priori, ele é chamado por Deus. Não estou dizendo que a pessoa chamada por Deus não precise de uma formação. Claro que ela precisa. Mas não é a formação que vai tornar a pessoa um mestre do ponto de vista bíblico. Ela pode ter o título de mestre, pode ser doutor, pode ser pós-doutor e não ter a chamada de Deus para ser um mestre do ponto de vista bíblico. Vai ensinar, vai falar com propriedade sobre várias coisas. Mas não confunda, chamada de Deus é um ato soberano do Senhor. Deus chama quem Ele quer. Né? Então, você também que tem uma formação muito especial, não despreze aquele que é um mestre levantado por Deus, só porque ele não tem uma formação tão boa quanto a sua. Porque tem gente que é assim, não, fulano, por exemplo, eu estava aqui falando sobre escatologia, eu recebi algumas carteiradas aqui, alguém falou assim, mas o fulano que é PhD é contrário ao que você diz. Amém, que Deus abençoe ele. Mas olha como a pessoa julga pelo título. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Não é? Filipe não tinha o título de evangelista, mas ele fez a obra de um evangelista. Então aí eu já emendo com a terceira pergunta da irmã Dana em Lisboa, que ela pergunta assim, por que Jesus disse, não quereis ser chamados mestres? Está lá em Mateus 23, versículo 8, o contexto ali é bom explicar, Jesus estava criticando os escribas e fariseus, que eram soberbos, que davam carteirada em todo mundo, porque eles se achavam o supra-sumo. Nós somos os mais... a última bolacha do pacote. Aí Jesus deixa claro isso que eu falei, não é o título que faz a pessoa que faz o título. Você tem o exemplo de Filipe. Então veja bem, não é pecado ser mestre. Quando Jesus disse, não queirais ser chamados mestres, lá em Mateus 23 e 8, Jesus não quis dizer que é pecado ser mestre. Pelo contrário, é uma bênção ser mestre. Agora, o pecado está em querer ser reconhecido a todo custo. Como aquele adolescente mimado que precisa se afirmar o tempo todo. Já viu que tem pessoa que é assim? Toda hora fica buscando um título. Não, eu tenho que ter um título mais sofisticado. Tem muito pastor na Assembleia de Deus, eu tenho que ser reverendo, porque aí eu vou ter um destaque diferenciado. Né? Não, tem muito conferencista, eu tenho que ser conferencista internacional. Porque como conferencista internacional vou ter um destaque. Aí já tem muita gente conferencista internacional, como ela vai fazer o quê? Não, agora eu sou conferencista interplanetário. Eu sou conferencista intergaláctico. Daqui a pouco ele vai dizer, eu sou a quarta pessoa da Trindade.
E esses tais, quando pega o microfone para falar, é um fiasco só, mas tudo bem, deixa eu passar isso aí. Então tome cuidado com isso. Não é pecado ser mestre, não é pecado ser mestre. Mas o mestre tem que ser chamado por Deus. Não é o título que faz a pessoa. É a pessoa que faz o título. Então tome cuidado desse negócio. Eu quero ser, eu sou fulano, e meu nome tem que aparecer, e tem que me... Veja, ser famoso não é pecado. Até Jesus era famoso, não é? A Bíblia diz que a fama dele corria por toda parte. Mas o pecado está em buscar a fama. Ter 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores no Instagram não é pecado. Se Deus te abençoar, que maravilha. Você pode ter quantos você quiser. Mas o problema é você priorizar isso e dizer, não, eu quero ter mais seguidores do que fulano. Eu quero aparecer mais do que Beltrano. Eu sou fulano e eu tenho o título tal. Cuidado, meu irmão. Você está embarcando numa canoa furada. É melhor ficar com Jesus, aprender com Jesus. E Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é humildade de aparência. Manso e humilde de coração. É a verdadeira humildade. Então, irmã Dani Lima, muito grato pelas três perguntas que nos deram a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Então, reiterando, pregação e ensino são duas coisas diferentes, não é? Tem dinâmicas diferentes. Os mestres receberão maior juízo, porque não é fácil. Pesa sobre os ombros daqueles que foram chamados por Deus uma grande responsabilidade. E outra coisa, não queirais ser chamados mestres, porque isso não é para quem quer, é para quem é chamado, não é? Amém. Ó, o pastor Ciro citou Mateus capítulo 23, versículo 8. E eu catei logo a Bíblia e corri o olho e cheguei aqui, ó. Versículo 9, 10, 11. O 10 diz assim, ó, nem vos chamei mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Tá vendo? Tá tudo dentro do tudo fecha, né? A Bíblia, conforme diz um a Bíblia é perfeita. Conforme diz um pastor que eu conheço, a Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? É isso aí. Pois bem, seguimos. Pastor Ciro, naquele mesmo segmento das traduções, das versões bíblicas, que nós já demos uma introdução na live de domingo passado, falamos mais também na quarta-feira passada, não é? E o irmão Bruno Max, ele pergunta assim, ó, a nova versão bíblica, que é a Bíblia textual, estudo contextual, é baseada nos textos massoréticos. É uma versão nova de Bíblia, né? Bíblia textual. Novíssima, né? Porque foi lançada agora. Recente, nesse mês, tá quente ainda. A Bíblia textual, ela existia em espanhol, né? Já o que eu conheço da Bíblia textual em espanhol. No Brasil ainda tem muito pouca explicação em português, então o que eu conheço aqui é da Bíblia em espanhol, mas você encontra já alguma coisa, tem alguns vídeos na internet. Tem o pastor Temi Lima, lá de São Paulo, que é um amigo nosso, que fala sobre isso. O próprio pastor, irmão Cláudio, que é o diretor da BV Books, que é aqui em Niterói, aliás, né? A sede dela é aqui em Niterói. Ele também tem falado, tem feito vídeos. Então, deixa eu falar assim, bem rapidamente, porque esse assunto é interessante, mas se for falar, aí fica prolongado. Só para citar, então, o irmão pergunta se é baseado nos textos massoréticos. Mas não só, né? Então, a Bíblia textual, ela acabou de ser lançada no Brasil pela BV Books. Ela é recomendável para quem estuda sobre as traduções. Eu não recomendo essa Bíblia assim para o público em geral, sinceramente. Com todo respeito aqui, mas porque é uma Bíblia que é baseada no texto crítico. O que é o texto crítico? É aquele texto que acompanha os avanços, as descobertas arqueológicas, usa a tecnologia da informação para fazer o cotejamento das famílias de manuscritos e resulta num texto final, que muitas vezes é bem diferente daquilo que nós conhecemos, né? Porque as nossas traduções são baseadas, quando falamos do Novo Testamento, no texto recebido. O texto recebido é aquele texto de Erasmo de Roterdã,
que foi usado pelos reformadores, que ele reuniu os manuscritos gregos e tal, fez um cotejamento e produziu ali um texto final, que era o melhor texto, comparando-se ali as variantes tal, não tinha nada assim totalmente discrepante, tinha notas e tal, mas chegou-se a essa conclusão e a nossa tradução foi baseada nisso. Hoje, esses textos críticos, eles muitas vezes, eles pecam, a meu ver, claro que isso aí é uma discussão acadêmica, quem está militando nesse campo sabe muito bem do que eu estou falando, mas é problema quando isso vem para o leigo, porque o leigo, ele vê a Bíblia como palavra de Deus, e a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Quando as pessoas começam a tornar claras essas discussões acadêmicas e dizendo, olha, esse texto aqui eu acho que não estava no original, não sei o quê, começa a pôr dúvida sobre o texto sagrado. Então, essa versão da BV Books, ela se baseia no texto massorético também, como o irmão perguntou, mas não só. Ela se baseia no Pentateuco samaritano, faz cotejamento, a própria Septuaginta, os manuscritos do deserto da Judéia, ou manuscritos do Mar Morto, aqueles foram descobertos em 1947. Então, há um cotejamento de vários manuscritos para se chegar num texto final. Então, quais são os pontos positivos dessa Bíblia? Para quem é estudioso, veja, eu estou recomendando essa Bíblia para estudiosos. Não é uma Bíblia para você levar debaixo do braço para usar no culto. Não, não é, não recomendo. Continue usando a sua versão corrigida de Almeida, tal, que é excelente. Ou atualizada, mas a nossa oficial é a corrigida, da Assembleia de Deus, né? O pastor Hercules até explicou muito bem isso na live anterior, está lá no nosso YouTube. É a nossa versão corrigida, é a oficial da Assembleia de Deus. Agora, para quem é estudioso, essa Bíblia textual tem alguns pontos positivos. Por exemplo, ela tem 12 mil notas. 12 mil notas, é muita coisa. E mais de 300 é de interesse exegético e teológico, então vale a pena. Vale a pena ter. Veja, preste bem atenção no que eu estou falando. Não estou recomendando para você usar no culto, mas você é estudioso da Bíblia, das traduções, como eu, que gosto de comparar as várias traduções, eu, modéstia à parte, sou pesquisador nessa área, eu gosto de ter todas. Então, veja, outra coisa importante nessa Bíblia é que ela usa os nomes e títulos da deidade transliterados. Isso é interessante. Às vezes você vê lá, Senhor Deus, Jeová, e você não sabe o que está por trás, o termo. Então, essa Bíblia, por exemplo, quando é Elohim, aparece de fato Elohim. Quando é Yahvé, Yahvé Rafá, Yahvé Nissi, aparece. Ali, então você sabe que naquele lugar, você não precisa ir procurar em outro lugar, ali naquele versículo está o termo. Por exemplo, no Novo Testamento, quando fala do Espírito Santo, em vez de Consolador, usa o termo Paráclitos. Eu gosto também disso, porque o termo Paráclitos é muito mais amplo do que Consolador. Consolador foi um termo que foi escolhido na língua portuguesa, né? Dentre tantos significados do termo Paráclitos, porque Paráclitos é um termo polissêmico. Significa consolador, ajudador, advogado, etc, etc, etc. Então a Bíblia textual, ela é importante nesse sentido. Outra coisa, ela elucida melhor. Alguns textos foram traduzidos de acordo com o original de maneira mais clara. Por exemplo, aquele versículo de Mateus 16 e 19, quando Jesus disse ali para Pedro, né, e a nós por extensão, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Dá a impressão que você liga primeiro na terra para depois Deus ligar lá no céu. E o original não diz isso. O original disse, tudo que ligares na terra terá sido antes ligado no céu, porque Deus está no controle. Ou seja, você confirma o que Deus já fez. Nessa Bíblia, eu vou até ler aqui, que eu tenho aqui o versículo na Bíblia textual, Mateus 16, 19 diz assim, ó, dar-te-ei as chaves do reino dos céus e tudo que ates na terra terá sido atado nos céus. E tudo que desates na terra terá sido desatado nos céus. Então veja como é importante. Agora, tem pontos negativos. Eu quero ser bem honesto na minha explicação. Quais são os pontos negativos que eu acho? A ordem dos livros e capítulos da Bíblia, eles quiseram fazer uma coisa lá para facilitar, mas eu acho que não fica muito bom.
No livro de Daniel, por exemplo, pula do capítulo 4 para o capítulo 7. Depois do capítulo 6 aparece depois do capítulo 7. Né? Então, diz que é para facilitar, mas veja, se você leva essa Bíblia para usar na igreja, por isso que eu não recomendo. O pastor vai ler Daniel, então é complicado. A ordem cronológica. Os livros também têm uma ordem diferente. Então, por exemplo, os evangelhos, em vez de Mateus, Marcos, Lucas e João, é João, Mateus, Marcos e Lucas. João aparece primeiro. E é interessante que a Bíblia é em ordem cronológica, mas João, que foi escrito por último, né, como se supõe, é apresentado em primeiro lugar, porque para se alinhar com o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento começa com Gênesis no princípio, e aí no Novo também, né? Lá também diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, mas acaba gerando confusão. As cartas paulinas aparecem depois das epístolas de Tiago, 1 Pedro, Judas, então não tem a mesma ordem que tem a nossa Bíblia. E uma última coisa, pastor Ex, porque como eu disse, se eu não tomar cuidado, vai ficar muito longa essa explicação. Eles também excluem, isso que eu acho complicado, eles excluem da Bíblia as chamadas interpolações do texto recebido. As interpolações do texto recebido são aquelas passagens que, segundo alguns eruditos, elas foram incluídas, porque elas não estavam em todos os manuscritos, são notas. Mas hoje, a essa altura do campeonato, nem os eruditos conseguem distinguir bem mais o que é isso e tal. A igreja já recebeu isso aí de maneira geral como palavra de Deus, isso aí é corroborado pelo contexto geral. Então, por exemplo, Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Na Bíblia textual isso foi excluído. Eles dizem que isso aí não está nos manuscritos, fizeram o cotejamento e tem eruditos que contestam isso. Que aí você tem a linha de eruditos conservadora, e a linha de eruditos mais progressista, que não tratam a Bíblia muitas vezes como palavra de Deus. Para eles se encontra uma coisa, tira isso aqui, tira isso, tira aquilo. Veja, não é assim. Aquele texto de Romanos 8 e 1, né? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não, isso não aparece em... Tira. Cuidado com isso, meu irmão. Então, eu vejo com preocupação esses pormenores. Não estou aqui desprezando a Bíblia textual. Pelo contrário, estou incentivando os estudiosos a adquirirem. Mas não indico para o leigo, não indico para aquele que vai usar na igreja. Na igreja, continuo usando a nossa boa e velha versão Almeida, revista e corrigida de Almeida. Amém. Glória a Deus. Ou outras similares, né? Eu vou aproveitar, pastor, que você entrou nessa questão para dar uma nota. É que nós temos alguns amados Brasil afora, que na verdade se acham, como eu já disse aqui, a última bolacha do pacote. O meu sogro fala a última Coca-Cola do deserto. Tem uns camaradas que se acham. E um deles pegou um comentário que você fez um dia desse a respeito de uma Bíblia e quis lhe atacar. Então eu quero deixar bem claro aqui que o pastor Círio está sendo muito específico a respeito desta Bíblia e ele expôs aí exatamente os pontos positivos e negativos. E ele não está dizendo assim, pegue o seu dinheiro, vá lá e compre isso aqui. Mas se você quer aprender, porque eu imagino que até esses tais, que eu não vou citar nome, eles também devem adquirir, devem comprar isso aqui, fica lá de boquinha pequena e depois fica arrumando pelo em ovo. Não é? Então, eu acho que é importante. Eu ainda não comprei, mas eu vou adquirir para nós termos aqui, inclusive na biblioteca do CETAD, porque é importante. Todas as Bíblias que lançam, o pessoal da CPA deles estão mais espertos do que eu. Eles nem ligam para saber se eu quero. Eles já mandam com o boleto de pagamento junto, entendeu? Eles são ligeiros, a turma. Aí, não é uma compra, na verdade. Eu não faço a compra, é eles que fazem a venda. Mas é importante que a gente tenha, porque, como você disse, quando falava de uma outra versão de Bíblia, o texto bíblico é uma coisa e os comentários são outros. Certamente, nesta Bíblia,
com a quantidade de notas que você já mencionou que tem, certamente 12 mil ali que vai entrar em choque com aquilo que nós ensinamos na nossa Assembleia de Deus. Mas nem por isso eu vou deixar de ter a Bíblia, porque eu não vou, vamos colocar assim, suprir a minha necessidade de conhecimento com aquilo que eu já sei que não me serve. Mas é importante que eu tenha, até para efeito de comparação, até para ter noção daquilo que é e daquilo que não é. Quanto esse irmão que está me criticando aí, que eu nem quero saber quem é, ele tem o direito dele de questionar. Mas depois eu te falo. Não precisa se preocupar com isso, não. A gente aqui, meu querido irmão, se estiver nos ouvindo, e outros irmãos e irmãs, a gente procura ser honesto, né? Nós estamos procurando ser honestos. Então, por isso que eu estou falando aqui, ó, prós e contra. Eu recomendo para estudiosos. Você que é estudioso, quer se aprofundar, tenha. Mas tome cuidado. A gente tem que tomar cuidado com... A gente não pode deixar de ter a Bíblia como palavra de Deus. O pastor Arco citou um princípio importante aí, que foi levantado principalmente pelos reformadores. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, foi retomado pelos reformadores, não é? Mas um outro ponto também importante é que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente começa a ver a Bíblia como um livro qualquer, que pode tirar, pôr e tal, separar, arrancar e tal, isso aí é perigoso, né? É perigoso. Então tem eruditos aí, a gente pode depois até explicar com maior propriedade, citar nomes de eruditos que são conservadores, que fazem um trabalho de cotejamento. Isso é um trabalho minucioso, irmãos. São milhares de manuscritos, o camarada vai separando por famílias de manuscritos. Depois ele vai cotejando, ele vai eliminando as diferenças, que são diferenças assim que não alteram nada, são apenas sinônimos. Aí ele chega naqueles pontos, isso aqui tem aqui, não tem ali. E aí, como decidir? Aí eles vão analisando o contexto, vão fazendo um contexto. Isso é um trabalho criterioso que já dura séculos. Então ninguém pode chegar agora, vir com uma Bíblia, digamos, e dizer, olha, isso aí está errado, arranca fora da sua Bíblia. Não é esse o objetivo, aliás, da Bíblia textual. Por isso que eu falo, ela é uma Bíblia para eruditos, para estudiosos. Quem estuda sobre o assunto vai compreender. Agora, o leigo, ele pode levar um choque. Como assim? Esse versículo aqui foi tirado da Bíblia? Atos 8:37, não é? Sim, pastor, eu acho que é importante, já que estamos nesse tema, porque quando a gente fala assim de manuscritos, quem não conhece um pouco de profundidade a bibliologia, pensa que quando fala de manuscritos é porque são diversos rolos, mas existem manuscritos que são frações de versículos. Sim. Então é essa questão que de repente os nossos irmãos que estão nos seguindo, que não têm essa profundidade, precisam entender. Quando se fala de manuscritos, às vezes, deixa eu pegar aqui, ó, às vezes é um texto grande assim, mas às vezes não é, às vezes é só uma fração. Fragmentos. É só isso aqui, ó. Acharam um pedaço assim. E aí vamos comparar com os demais para verificar onde é que tem alguma diferença, porque o escriba, na hora que foi feita a cópia, os copistas, né, podem ter colocado alguma observação que não faz parte do texto de fato, mas só um comentário que eles próprios fizeram, enfim. Então essa questão que de repente é importante deixar claro aqui para os nossos seguidores. Eu acho que é isso. Meu pastor, nós já vamos caminhando aqui. O tempo aí eu tô... para encerrar o tempo. Porque, na verdade, eu dei a abertura da live e tive que encerrar para poder abrir novamente. Mas o tempo está encerrando. Então tem um tempinho. Mas eu acho que agora, para responder, fica difícil. Acho que fica para quarta. Nós voltamos quarta-feira, 22 horas, aqui no Instagram, oficial CETADV. Você deve estar conosco. Passe a nos seguir se você ainda não está nos seguindo também. Rapidamente, aqui, sobre a Bíblia Roma. Perguntar aqui sobre a Bíblia Roma, a gente já respondeu, está na live 8. De quarta-feira. A de número CFJP, número 9. Não, a 8. A Roma está na 8. A 9 é a Peshita, né? A Peshita. É isso aí. CFJP. Caso no YouTube está aqui, ó, na tela. CETADEB Oficial, nosso canal no YouTube, se inscreva lá e aproveite e ative também
o sininho, não é? Para receber as notificações das novas. Esta de hoje, amanhã, segunda-feira, dia 20, a partir de 17 horas, também estará disponível. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela vinda para estar conosco. Quarta-feira, 22 horas, nós prosseguiremos em nome de Jesus. Deus vai nos dar vida, saúde e graça para podermos estar na presença dele. Amém. Deus abençoe. O tempo vai encerrar, eu vou voltar só para a gente fazer uma oração e encerrar dignamente. Prontinho, nós retornamos, porque eu gosto de encerrar a nossa transmissão com oração. Então nós vamos orar, porque eu quero abençoar a sua vida. Você que nos acompanhou nessa transmissão, que esteve conosco durante essa transmissão, eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua família, a sua casa, abençoar o seu ministério, orando pela sua vida, porque Deus ele está conosco e nós temos feito esse trabalho no temor do Senhor, na orientação da graça de Deus, não é de outra forma. Deus tem estado conosco, nos orientando, e nós temos feito esse trabalho com carinho, com dedicação, porque queremos levar o melhor para os nossos irmãos, para os seguidores, não é? Tanto do CETADB, quanto do pastor Ciro, dos nossos funcionários que sempre estão conosco, como para os nossos alunos, os pastores que estão envolvidos conosco através do curso de teologia do CETADB, e muito especialmente nesses dias, os que estão envolvidos com o curso de formação de jovens pentecostais. Nós vamos orar, vamos concluir esta live, e como o pastor Ciro entrou ali, eu vou trazer ele de volta para ele poder fazer aqui as suas considerações. Pronto, vamos aguardar o pastor Ciro chegar, ele vai fazer as considerações finais, e aí nós vamos encerrar com uma oração. Pastor Ciro. Amém. Para orar? Para orar. Fazer a sua consideração, despedir, deixar o número da conta para os irmãos mandar uma oferta missionária. Aleluia. Isso aí é bom, hein? Amém. Mas muito bem. Olha, irmãos, então, sobre a Bíblia Roma, na live número 8. Sobre a Bíblia Peshitta, live de número 9. E sobre a Bíblia textual, hoje, né? Live nessa número 10. Tá certo? Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar aqui com o pastor Ecos e com o nosso CETADB mais uma vez. Que os irmãos tenham um excelente domingo, uma excelente semana. E vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por todas as bênçãos, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Ó Senhor, queremos pedir a tua bênção sobre a vida do pastor Ecos, irmã Eliane, toda a família, Senhor, todos os nossos alunos, todos os nossos professores do CETADB, os funcionários deste importante centro teológico. Ó Pai, abençoa nosso pastor Daniel Acioli, aí em Apucarana também, nosso amigo, ser com ele, fortalece-o, a irmã Wanda. Ó meu Deus, toda a igreja de Apucarana, do Paraná, toda a igreja do Brasil, ser conosco, abençoa os nossos seguidores, dando-nos, ó Senhor, um bom domingo, uma boa semana na Tua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém? E graças a Deus. Amanhã, a partir das 17 horas, esta live, a de número 10, estará disponível no nosso canal no YouTube, CETADB Oficial. E quarta-feira, 22 horas, aqui no nosso Instagram oficial CETADB, estaremos para a live CFJP de número 11. Deus abençoe a todos, pastor Ciro. Deus abençoe você, a sua casa. Amém. Nosso abraço a todos. A paz muito do grato. Senhor e até lá. Em nome de Até lá. Jesus. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor.